Aqui está a sua melhor companhia, ZYM 219, canal 285, Rádio Cafelândia FM 104.9 MHz, maturidade absoluta em comunicação, Cafelândia, Paraná. A partir de agora, a Rádio Cafelândia FM passa a apresentar programa Evangelho para Todos, com a apresentação de Ismael de Castro. Jesus Cristo falou, está falado. 3h09, muito boa tarde, Cafelândia, boa tarde você de toda a região nos acompanhando pela internet, que Deus abençoe grandiosamente a sua vida em Cristo Jesus. Programa Evangelho para Todos ao ar, sábado, após o programa Viva a Vida, né? E domingo, 1h da tarde, você fica sendo meu convidado e está ouvindo o Evangelho para Todos. Um forte abraço a cada um de vocês, muito obrigado pela sua audiência, deixando aqui um feliz Natal para você. Isso mesmo, você que não vai estar ouvindo amanhã, domingo, né, o programa, eu deixo para você aqui um Feliz Natal para você. Hoje é 21 de dezembro de 2024, né? E nós estamos ao vivo pela Rádio Cafelândia FM, trazendo para você o ensinamento de Jesus Cristo como prioridade. Deixando meu muito obrigado pela sua audiência, como falei, Feliz Natal para você, que Deus venha acompanhar a sua vida, seus projetos, principalmente a sua mente, né? Porque nossa mente é onde está armazenado ensinamentos, orientações que vão produzir crença e vão produzir atitudes. Deus já falou no Antigo Testamento de tudo tem que guarda teu coração. E Jesus Cristo contou uma parábola inteira que está lá em Mateus capítulo 13, na parábola do semeador, falando sobre o nosso coração, não esse músculo que bomba sangue, mas nosso entendimento, nosso pensamento, o que é que tem reinado aqui dentro. Jesus Cristo conta uma parábola inteira falando sobre o nosso, o seu, nosso entendimento, nosso coração, que é a parábola do semeador. E a mensagem que eu trago hoje, amigo ouvinte, antes disso, um forte abraço ao meu amigo Donizete, também a sua esposa Pamela, e as suas crianças, né, seus filhos, o Benjamin, também o Samuel e a Maria, deixando aqui também um abraço para Vitória, Genice Vitória, filho da Geni, e do meu primo Antônio de Castro, né, muito obrigado pela audiência de cada um de vocês. Vamos para a mensagem de hoje. O Filho de Deus fala comigo e fala com você, ou seja, Deus fala, né, comigo, com você, através de um representante incorruptível, o Filho dele. Olha que maravilha, né? Deus fala com você, fala comigo. É muito interessante, esses dias atrás me perguntaram qual é a diferença, né, do ensinamento do Antigo Testamento, do Novo. Tem alguma diferença entre Jesus Cristo e apóstolos, profetas? Tem diferença? A diferença é que os profetas falavam para um povo, para um tempo, né? Assim como o apóstolo Paulo também dirige-se a alguém ou a algo. E Jesus Cristo é universal, ele fala para diretamente, a não ser que seja crítica, né? Uma crítica é direcionada a um povo, a uma cultura, a um costume que está reprovando ou está elogiando, né? Mas Jesus Cristo, ele fala, quando é ensinamento, é universal. É para todo ser humano o ensinamento de Jesus Cristo. Não é somente para um povo, para esse povo, não. Agora, quando é uma crítica, como eu falei você, um elogio, é claro que é para quem não está praticando isto, quem está trazendo aquele tipo de ensinamento. Então essa é a diferença de Jesus Cristo, ou seja, Deus usando o Filho, com Deus usando os apóstolos, ou Deus usando os profetas. Lembrando também que Jesus Cristo ele é. Ou seja, ele é o Filho de Deus incorruptível. Já os profetas eram homens que falharam, assim como
apóstolos também, assim como seres humanos em volta de mim e de você. São pessoas que falham. Agora, Jesus Cristo é infalível. Não é infalível porque ele que se achava bom. É porque ele é. Então, ele é um ser incorruptível, né? Ele é o princípio da criação de Deus. Ele é a essência do Altíssimo na terra. Por isso, é chegado para o meu entendimento, seu entendimento, filho de Deus, né? Para que nós aqui no plano terreno, que nós sabemos que um filho vem do pai, né? Como vem do pai, vem da mãe, né? É só para nós termos um entendimento aqui, um entendimento básico material, né? Porque espiritualmente é só o Espírito Santo de Deus que sabe as coisas de Deus. Por isso que nós temos que pedir para Deus sabedoria em cima daquilo que nós estamos tendo como orientação, como ensinamento, principalmente quando é espiritual. Mateus capítulo 24, o versículo 14, tem uma mensagem muito poderosa que eu gostaria muito de compartilhar com você, que Jesus Cristo fala, e me deixou assim pensativo. Eu fiquei analisando aquilo e falei, nossa, como é importante nós examinarmos qualquer ensino, né? Qualquer ensinamento, orientação que chega para mim, para você, nós temos que examinar ele, temos que buscar a fundo, né? Tanto que Jesus Cristo fala isso em Mateus 7, ele fala, pedi, dar-se-vos-á, buscai, encontrarei, batei e abrir-se-vos-á. Todo aquele que pede, recebe, o que busca, que encontra, o que bate, se abre. Então, deixando bem claro que é muito importante você e eu buscarmos a questionar, né? Buscar os discípulos que faziam muito isso, né? Principalmente Pedro, né? Questionava muito a Jesus Cristo, que tinha dúvida. E eu tenho dúvida também, por que Jesus Cristo fala uma passagem aqui, nessa passagem, ele fala uma palavra muito interessante que eu gostaria de compartilhar com você. Jesus Cristo falou, está falado. Você está ouvindo Evangelho para Todos, com Ismael de Castro. 13h18, vamos então para a palavra do Filho de Deus, ou seja, de Deus através do Filho, quando sempre tenho o costume de falar. Jesus Cristo fala da seguinte maneira, em Mateus 24:14 está escrito da seguinte maneira, assim está escrito, assim diz o Senhor, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Esse é o último versículo aí, é o versículo de Mateus 24:14. É uma passagem onde você e eu podemos parar e dar uma analisada aqui. O que é que Jesus Cristo quis dizer, o que ele falou, ó. Em Mateus 24, versículo 1, até chegar aqui no versículo 14, Jesus Cristo vai responder a questionamentos dos discípulos dele. Os discípulos tinham curiosidade sobre muitas coisas, assim como eu e você. Nós temos curiosidade, nós perguntamos para o padre, eu já fiz muitas vezes isso, para o pastor, para o bispo. Perguntamos para o mecânico, o eletricista, perguntamos para as pessoas que têm entendimento sobre várias áreas, ou várias situações, para nossos pais, para nossos avós, para quem entende, para quem não entende o porquê disso, daquilo. É muito normal o ser humano questionar. E os discípulos questionaram a Jesus Cristo, e ele, nas respostas que ele estava dando a 3 questionamentos, que está no versículo lá, né, número 1 até o 3 ali, ele vai dizer assim, ó, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo. Por que ele fala este evangelho do reino? Se a palavra evangelho significa boas novas, e se é evangelho do reino, significa boas novas, ou seja, ensinamentos que fazem com que Deus reine na nossa vida. E se Deus reina na nossa vida, é bem provável que em várias áreas de nossa vida nós seremos abençoados. E se Deus reina na nossa vida, é muito normal, pela lógica, que o bem reina na nossa vida. Se uma pessoa cuidadosa, pegar o seu carro para lavar, um mecânico cuidadoso, ou alguém que vai ali cortar sua grama, fazer ali seu jardim, ou um pedreiro cuidadoso, alguém que vai fazer algo e ele tem capricho, tem cuidado com aquilo, certamente você logo vai já perceber. Agora, se for relaxado, logo você vai perceber também. Então, nós sabemos que evangelho é boas novas, é ensinamento.
E este evangelho do reino, por que é um evangelho do reino? Jesus Cristo fala assim, ó, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo. Por que ele fala evangelho do reino? Por que ele não fala assim, e este evangelho será pregado em todo o mundo? Porque existe evangelho do reino de Deus, onde vem ensinamentos que reinam no nosso coração, produz crenças em nós, produz atitudes em nós. Este é o evangelho do reino de Deus. Mas existe um evangelho também, ou seja, existem ensinamentos que fazem com que Deus não reine na nossa vida. Aí de repente você fala assim, mas não existe isso. Existem vários ensinamentos, principalmente espirituais, até religiosos, que prendem eu e você a uma aliança antiga. E uma vez que eu e você estamos presos a uma aliança antiga, nós vamos ser participantes de uma aliança antiga. E isso é real na vida particular do ser humano. Não importa aqui se ele é rico, se ele é pobre, se ele é branco, negro, se ele é desta raça ou daquela outra, se ele é da religião evangélica, se ele vem da religião católica, se ele é espírita, se ele não é de religião nenhuma. É muito particular e pessoal você encontrar isso na vida de qualquer pessoa. Estou pedindo que você julgue isso, que é muito natural você analisar a sua própria vida e encontrar na sua própria isto também. Aí Jesus Cristo fala assim, ó, este evangelho do reino. E eu fiquei pensando, por que o Senhor falou o evangelho do reino? Existe algum evangelho que não é o do reino de Deus? Para mim só existe o evangelho do reino, e existe o ensinamento que faz com que Deus reine na nossa vida. E existem ensinamentos que fazem com que Deus não reine nas áreas de nossa vida. Existe o evangelho do reino de Deus, e existe um ensinamento do reino do inimigo de Deus. E existe um ensinamento que é do homem. É um ensinamento que faz com que o homem tenha influência sobre a nossa vida. Faz com que o inimigo de Deus é que tem o reinado sobre a nossa vida, ou sobre áreas de nossa vida. Por isso que Jesus Cristo fala isso. Eu fiquei sempre pensando por que Jesus Cristo fala, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo. Existe algum outro evangelho que não é o do reino? Existem vários ensinamentos que chegam para mim e para você como boas novas, como o evangelho. Vários ensinos reinam dentro de nós, produz crenças em nós, produz atitudes em nós. É só você analisar, e eu também, nós, porque o evangelho e Jesus Cristo, evangelho e Jesus Cristo não é de uma igreja, de uma religião, de uma instituição. Não. Ele é o quê? Ele é seu, ele é meu, ele é nosso. Assim como todo o ensino em volta de você e de mim. A gente se preocupa tanto, às vezes, com a nossa alimentação, nos preocupamos, às vezes, né? Com a nossa atividade física para o corpo, e devemos se preocupar, devemos tomar atitude. Mas você já parou para pensar que os nossos olhos, os nossos ouvidos ouvem e escutam coisas que contaminam nós, e o próprio Jesus Cristo fala isso, ele fala assim, ó, o que mais contamina o homem é o que sai de dentro do homem. Por quê? Porque dentro do homem, do ser humano, já entrou ensinamentos, entrou evangelho que não era do reino de Deus. Entrou um evangelho, entrou um ensinamento que não era. O apóstolo Paulo escreve aos Gálatas, fala sobre isso também. Ele fala, maravilha que tão depressa passeis de um evangelho para o outro, que não é evangelho. Mas há alguns de vós que querem constrangir ou fazer uma salada com o ensinamento de Jesus Cristo. É só você analisar a sua vida. Eu direto falo assim, eu falo de vez em quando assim comigo mesmo, e falo assim com Deus, falo pensando comigo, eu falo assim, mas Senhor, quem foi que me ensinou isto aqui? Da onde é que eu trouxe esse ensinamento aqui? Da onde que eu trouxe essa conduta aqui, esse pensamento, esse projeto, ele veio da onde, Senhor? Ele não está vindo do Senhor. O Senhor me perdoa, mas pelo que eu estou vendo aqui, então existe o evangelho do reino, que veio através do Filho de Deus, para mim e para você. E existe um ensinamento que não é o do reino de Deus, que pode ter vindo do inimigo de Deus,
ou pode ter vindo do homem, do ser humano. Porque você não acha muita coisa? Eu também acho. As pessoas chegam para mim várias vezes, quando eu muito difícil entrar em conflito religioso. Não entra em conflito religioso com ninguém. Não, essa religião é melhor, que ela é a pior. Várias pessoas chegam para mim e querem implantar algo para mim. Eu falo, Jesus Cristo não falou, é que você é fanático. Não, eu não sou fanático, estou dizendo que eu não tenho liberdade. Quando eu vou falar em nome de Jesus, eu não tenho liberdade para contrariar ele. É esta que é a questão, não é que eu sou contra esta ou favor daquela religião. Estou dizendo que eu não tenho liberdade, eu não tenho ensino aqui que me apoie a dizer isto aqui, em relação a apoiar o que você está falando, você está entendendo? Eu acho também que é certo, eu também penso que seja certo, mas eu não tenho, dentro do ensinamento que eu conheço de Jesus Cristo, não tenho uma aprovação favorável dentro do que eu conheço dele, de Jesus Cristo, a isto. Então eu não posso ser a favor. Pode até ser que você esteja certo, mas em Cristo eu não achei ele apoiando isto como verdadeiro, como certo, como ideologia de Deus, como algo que é bom, como algo verdadeiro. Espero que essa mensagem tenha edificado fortemente a sua vida, como diz Jesus Cristo. E esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Amigo ouvinte, um forte abraço. Deus abençoe grandiosamente a sua vida em Cristo Jesus. E até amanhã. Deus querendo abençoe, estou de volta, trazendo para você o evangelho para todos. Desde já, um Feliz Natal, que Deus venha tocar abundantemente na sua vida, no seu projeto, nas suas ideias, em sua família, em sua saúde, principalmente espiritual, mental, física e assim sucessivamente. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida, amigo ouvinte, e sobre as nossas e permaneça, hoje para todo sempre, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo de Deus. Que assim seja, amém, e graças a Deus. Forte abraço, amigo ouvinte, fique na paz de Cristo Jesus. Evangelho para todos, onde a prioridade são os ensinamentos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mesmo a terra sumir, você está abençoado. Jesus Cristo falou, foi Ele quem falou. A Rádio Cafelândia FM apresentou o programa Evangelho para Todos, na apresentação de Ismael de Castro. 104,9 Cafelândia FM. Jesus, nome poderoso, Conselheiro de Deus forte e Criador, Rei das nações, testemunha fiel, Príncipe da paz e mediador, Senhor dos senhores, Rei dos reis, Senhor da glória e herdeiro de tudo, Estrela da manhã, o princípio, o meio e o fim, o Cordeiro de Deus e luz do mundo. Esse nome cura, esse nome fala, nome que opera, derruba a muralha, é vencedor, Ele é Senhor. É o nome certo em toda a batalha. Nome que para o sol e a lua, o inimigo foge e a vitória é tua. Nome que dá corda, Daniel clamou, nesta igreja ele já chegou. Esse nome é santo e vai te fazer mais que vencedor. Jesus, nome poderoso, Rei das nações e Santo de Israel,
mensageiro da aliança, o cabeça da igreja, Deus conosco, Emanuel. Leão da tribo de Judá, videira verdadeira e bom pastor, ressurreição e vida, Senhor, nossa justiça, advogado e libertador. Esse nome cura, esse nome fala, nome que opera, derruba a muralha, é vencedor, Ele é Senhor, é o nome certo em toda a batalha. O nome que para, o sol e a lua, o inimigo foge, a vitória é tua. Nome que da cova, Daniel clamou, nesta igreja Ele já chegou. Esse nome é santo e vai te fazer mais que vencedor. Esse nome cura, esse nome fala, nome que opera, derruba a muralha, é vencedor, Ele é Senhor, é o nome certo em toda a batalha. O nome que para, o sol e a lua, o inimigo foge, a vitória é tua. Nome que da cova, Daniel clamou, nesta igreja Ele já chegou. Esse nome é santo e vai te fazer mais que vencedor. Esse nome é santo e vai te fazer mais que vencedor. Sua melhor companhia, Rádio Cafelândia FM 104.9 MHz. Maturidade absoluta em comunicação. Cafelândia, Paraná.